ficavam muito deprimidos quando eles viam essa situação, né? Eles sendo subjugados por aqueles que de fato eles não deveriam. Mas aí no capítulo, na parte 3 do livro de Ezequiel, Deus ele traz então novamente aí um alívio para aqueles que estavam lá cativos, né, na Babilônia, né? Deus ali então, do capítulo 25 ao 32, nós lemos que as nações vizinhas de Israel, elas também seriam condenadas por Jeová, tá certo? E qual era o motivo? Elas eram inimigas do povo de Deus e lutavam contra eles e zombavam deles, né? Então nós temos aí as nações Egito, Edom, Moabe, Filístia, Amon, os amonitas, né? E a cidade de Tiro e de Sidom. Tá? Essas duas aqui, Tiro e Sidom, eram as mais problemáticas entre eles, né? É tanto que existe aí uma coisa interessante, né? Não sei se você sabe, ali em Ezequiel, ele traz várias profecias contra Tiro e Sidom, mas uma contra Tiro é muito interessante, né? Nós sabemos que a profecia contra Tiro, ela é cumprida de maneira parcial, em partes, né? Deus cumpriu a primeira parte da profecia. Nabucodonosor vem até Tiro e destrói a cidade ali costeira, né? Tinha uma cidade, a cidade de Tiro, ela tinha duas partes. É interessante a gente notar isso. Então Nabucodonosor vem e destrói a cidade de Tiro, né? A primeira parte e vai embora. E depois Alexandre o Grande ele vem, pega as ruínas da cidade de Tiro que Nabucodonosor deixou, né? Faz um caminho, né, com as ruínas até a segunda parte da cidade de Tiro que ficava na ilha e destrói então aquela parte da cidade. Então, por fim, a profecia de Ezequiel contra Tiro ela é finalmente completa em duas partes, né? Começando com Nabucodonosor e terminando com Alexandre o Grande que destrói então. Então aí nós vamos partir agora para o último tema do livro, né, que fica na última parte, do 33 ao 48, né? E ali a gente traz uma mensagem. E agora, como é que Ezequiel termina o seu livro? Ele termina justamente com uma mensagem de esperança para aqueles cativos, né? Abrindo aspas aí, para o que se entendia na época como povo de Deus, tá? E ali ele faz mensagens de esperança e fala da adoração, que seria novamente restaurada. E nós podemos ver ali especificamente isso do capítulo 40 ao 48, dentro disso, a visão de Ezequiel, ela mostra ali um templo, né, e aonde tinha os adoradores, e segundo alguns teólogos acreditam, ali a adoração ela seria restaurada, né, com altos padrões elevados de adoração, tá certo? Bom, quando estudamos o livro de Ezequiel, o que nós podemos encontrar ali, né, no livro de Ezequiel? Nós podemos encontrar ali pelo menos três coisas, tá certo? Três qualidades maravilhosas do livro. Primeiro, Ezequiel foi, né, a primeira qualidade é Ezequiel, né, a segunda qualidade é Ezequiel sempre obediente. A primeira qualidade é como Jeová, como Deus tem qualidades maravilhosas, né, para que nós possamos contemplá-lo. O segundo é Ezequiel, apesar das coisas mais loucas ali que acontecem no livro dele, ele permanece fiel ao que Deus pede. E por fim, nós podemos finalizar aí com Deus restaurando a sorte novamente do seu povo, né? E dando para eles um futuro glorioso, tá certo? Então, por mais dificuldades que aconteçam no livro de Ezequiel, ele termina com a mensagem de esperança. O que nós podemos tirar de lição para os nossos dias? Esses dias tão difíceis, esses dias tão conturbados, esses dias tão cheios de medo, de incerteza, é que no final o povo de Deus sempre vence. Aqueles que são de Deus, aqueles que são do bem, né, no final eles sempre vencem. Né? Essa é uma certeza. É por isso que nós podemos ter a certeza de que
Em Deus nós somos mais do que vitoriosos, porque no final o povo de Deus sempre vence. E aí você pode perguntar para mim, nossa, mas ainda está muito difícil, olha, não está fácil. Se ainda não vencemos é porque ainda não é o final, porque no fim das coisas o povo de Deus sempre vence, tá certo, queridos? Bom, essa foi a nossa apresentação. Eu encerro aqui essa primeira parte, porque essa introdução tem muitos assuntos para a gente tratar. E aí eu queria deixar alguns minutinhos aí para saber se você tem alguma contribuição, ou alguma dúvida, ou algum questionamento. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Esse tema sobre Ezequiel é um tema assim muito curioso, porque as visões dele são um tanto diferentes, né, dos outros. Talvez próximo tanto em termos de visão quanto em termos de comportamento, só Jeremias, do que eu lembre. Talvez, deixa eu ver quem mais seja mais diferente assim. Isaías também, que foram taxados praticamente como loucos e sofreram também consequências físicas por causa disso. Agora sim, pastor, eu creio que seja de muita curiosidade esses aspectos das visões dele. Eu sei que tem, como posso falar, conotações muito profundas que a gente não vai conseguir abordar aqui em poucos minutos. Mas, por exemplo, aquelas visões que ele viram dos seres com quatro faces, o senhor falou que são aspectos do próprio Jeová, certo? Aspecto, como se fossem quatro faces do mesmo Deus que estavam ali reveladas no querubim. E o senhor tem alguma coisa assim a falar mais sobre a visão daquele carro, o que é que ele vê, o que é que ele entende? Que, que parece meio confuso. Se o senhor quiser passar outro dia para explicar só as visões, a gente está disposto também. Essa questão das visões, a gente poderia abordar aqui, mas como se eu começar agora, não vai ter tempo hábil para terminar, porque ela envolve vários outros aspectos do livro, né? E aí a gente teria que fazer comparações com os livros dos demais profetas, de Apocalipse. A gente pode marcar uma outra data para estudar especificamente as questões da profecia. Uma coisa interessante que eu acho que muita gente não sabe, né, que é até motivo de questionamento, né, poucos são as pessoas que questionam a autoria, né, o propósito do livro, são poucos os teólogos que fazem esse questionamento, né? Mas é interessante que um dos argumentos muito usados, né, é a questão do livro de Flávio José, um livro histórico, né? Depois o professor César já está aí conosco, seja bem-vindo, professor César. Ele pode depois falar alguma coisa aí do livro como historiador, eu sei que ele tem muito mais evidências aí históricas para falar, mas o livro de Joséfo, né, o livro Antiguidades, ele tem uma informação interessante. Olha o que, que diz no livro lá. Diz assim, ó, Ezequiel também, que foi a primeira pessoa que escreveu e deixou por escrito 2 livros a respeito desses eventos. Ou seja, Joséfo ele traz a informação de que a primeira pessoa a escrever sobre os eventos do cativeiro babilônico, né, da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, ali por Nabucodonosor, ele traz a seguinte informação, dentro do que ele escreve, ele diz que Ezequiel tinha 2 livros. E a pergunta é, cadê o outro livro? Esse é um debate que se é comentado, é discutido, né? Porque Flávio José era historiador, ele não tinha interesses teológicos ou religiosos para escrever. A verdade, ele tinha mesmo era interesses historicistas para poder mostrar evidências ali do livro. A pergunta é, que livro é esse? Será que ele estava falando de 2 partes dos livros? Enfim, aí tem um debate que a gente também pode estudar um pouco mais depois, tá bom? Mas pode marcar aí o estudo sobre o tema específico das profecias que a gente pode tratar sobre isso, tá certo? Eu não sei se alguém tem mais alguma contribuição sobre o livro a introdução ao livro de Ezequiel, né?
ou alguma outra dúvida? Não havendo. Então, queridos, essa foi a primeira parte, tá bom? Da nossa introdução, tá? Agora nós estamos aqui já com o professor César, ele tem um assunto aí que eu gosto mais, né? E eu já dei uma lida nos títulos aí que ele preparou. Eu não sei se ele consegue aí trazer todos aqueles 3 pontos para nós, né? Não sei se vai dar tempo. Mas, professor César, muito obrigado, tá? Nós estamos muito alegres de ter você aqui conosco. Tem gente aí de um monte de lugar, né? Tem gente de São Paulo, tem gente aqui do Pará, tem amigos seus convidados aqui especiais conosco, tem amigos nossos aqui nos assistindo. E eu quero desejar, seja bem-vindo. E os próximos minutos aí, não sei se o doutor Iris tem alguma coisa para falar antes. Não, boa tarde, doutor César, fique à vontade, entendeu? Pode falar com bastante calma. A gente fez, sim, um cronograma inicial que só teria cerca aí de 30 minutos, mas se o Espírito Santo lhe falar, passa, pode passar, fique à vontade. Doutor César, os momentos que se seguem, então, é com você. Eu deixo aí eu falei um pouco já inicialmente aí, mas aí deixo para o senhor complementar aí a introdução, falar um pouco aí sobre o tema que vai falar e a forma que será falado, tá bom? Que Deus te abençoe e Deus te use aí para falar com os nossos jovens e com os nossos amigos. Bem, eu não. Boa tarde. Eu só vou antes. Boa tarde, pastor Alain. Boa tarde, irmãos. Assim, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar sempre para abordar sobre esses temas que são relacionados a pensar a nossa vida, pensar o mundo. Eu sempre. A história, para mim, ela. Um dia eu estava fazendo uma palestra na FAAMA, pastor Alain, e quando eu saí, um dos pastores disse a história é o ministério, né? Sim, eu encaro a história como o meu ministério. É o meu trabalho, mas é como eu também me coloco. Eu não vou falar sobre os 3 pontos, não vai ser possível falar sobre aqueles 3 pontos. Eu hoje escolhi o do meio, o poder da escolha na história. Vou ficar com esse hoje. Sim. O senhor vai ficar nos devendo, então, a última parte, porque aquela última parte eu estou ansioso para ouvir, tá bom? Ah, sim, é só agendar. Não vamos agendar, porque aquela lá eu estou ansioso para ouvir aquela terceira parte lá. O primeiro seria introdutório, teórico, eu tirei e desfiz nesse. E o 3 eu deixei para outro dia, por conta do tempo mesmo, porque não vai ser possível abordar agora. Se o senhor quiser falar dos 3 pontos aí, ou quiser que eu fale aqui, que está aqui a colinha está aqui na minha mão, só para deixar um gostinho de quero mais aí para quem nos assiste, fique à vontade. Viu? Pode falar, pastora. Aí depois eu já entro no específico. Tá, o fone, o microfone. Desculpa, pessoal. Força do hábito. Bom, o Dr. César ele fez uma série de palestras, né? E essas séries elas foram organizadas em 3 sessões para falar sobre o poder da escolha. E aí a primeira parte, como ele já colocou, é o poder da escolha na história, né? O poder na história. E nessa parte ele aborda conceitos de poder, né? O poder na história, por exemplo, as fogueiras, os massacres, a ajuda aos outros, disputas pelo poder na Bíblia e na história, poder como construto e como destruto, e o poder sobre a mulher adúltera, né? E aí ele fala sobre a mulher adúltera ali, né? Que tem uma história bíblica ali que vem trazendo aspectos. O segundo ponto aí que ele destacou é o poder da escolha na história, né? Então é diferente, poder na história e poder de escolha na história. O conceito de escolha em Spinoza, né, Berlim,
e Levinas, né? Todos os diálogos com a Bíblia, todos dialogando com a Bíblia. Escolhas na Histórias, os críticos da mulher adulta, aí entra aí, né, o poder que eles tinham ali, né? Grávio, Príncipe, os irmãos Weidemann, que eram adventistas, Dian Fossey, que foi assassinada defendendo os gorilas do Congo, né? Uma história também fantástica, eu quero ouvir. Por fim, ele termina com o esboço de uma série, né? E por fim, o poder do silêncio na história. Olha que fantástico isso, né? E é disso que eu não sei se ele vai poder dar uma palhinha aí, mas se não der, a gente marca um outro momento para ouvi-lo, né? Ele fala também sobre o poder do silêncio na história. Silêncio na linguagem e na história. Silenciamentos da Segunda Guerra, o silêncio dos que não se opuseram ao apedrejamento da mulher adúltera, né? E o silêncio ante o massacre de Ruanda, né? Então, o silêncio também ele é considerado como um poder aí. Ele vai falar um pouco aí, a gente vai poder tirar algumas dúvidas aí e criar um monte de outras, né? Então, doutor César, os minutos que se seguem é com o senhor. Bem, eu já foi feita a oração, que não foi possível participar dela, eu peço desculpas, porque a internet, infelizmente, a energia falhou, mas graças a Deus ela voltou a tempo, voltou a tempo e voltou a internet a tempo. Eu participar, eu estava realmente preocupado, e não, graças a Deus, deu tudo certo, e estou para falar com vocês. Eu vou começar, então, novamente agradeci, e é muito bom encontrar novos e velhos amigos, sim, velhos amigos, amigos de longa data, de datas mais próximas, de longa data, e novos amigos, que eu espero, em breve, possamos nos conhecer pessoalmente, o mais breve possível, possa conhecer a todas as pessoas que estão aqui pessoalmente. E nem sei se todas, porque algumas moram em outros lugares, mas eu acho que estão em Belém, na Pedreira, mais próximo, eu o mais breve possível possa conhecer. Esse é um tema que, de alguma forma, me dedico há algum tempo. Existem algumas teorias sobre o poder, e eu vou resumir para entrar especificamente no tema que eu quero abordar. O poder é um tema fascinante dentro da história, e é preciso não considerar o poder. Normalmente nós pensamos o poder como, por exemplo, sei lá, antes, inclusive, eu quero fazer um adendo, uma observação. Eu sou historiador e falo dos tempos que eu estou abordando, para provocar reflexão sobre determinados temas que eu estou fazendo aqui. Então, assim, eu me reservo a não poder comentar determinados temas que eu não estudo. Por exemplo, se alguém me perguntasse o que acha do que está acontecendo agora com determinada coisa. Bem, eu estudo outros momentos, outros tempos. Eu queria que cada pessoa pudesse refletir, pensar por conta própria. Acho que a história é muito isso, levar a reflexão, levar uma reflexão que transforme o indivíduo, e ainda mais que nós estamos pensando na riqueza de temas relacionados com as nossas crenças, a nossa fé. O poder. Muitas vezes nós pensamos o poder como um presidente, um prefeito, um governador. É uma visão limitada sobre o poder. Um diretor de alguma coisa, uma visão limitada de poder. Porque quando eu penso o poder dentro da história, eu penso o poder, eu vou usar uma definição aqui de Michel Foucault, um filósofo francês, o poder como algo que circula dentro da sociedade inteira. Ou seja, o poder não alguém vai dizer, o presidente, o governador, o prefeito, quem foi presidente, quem foi não sei o quê, o pessoal da ONU, sei lá mais quem. Na verdade, todos nós exercemos micropoderes ou poderes dentro da sociedade. E é dentro dessa abordagem que eu vou caminhar. Porque essa noção de micropoderes, ou seja, os poderes que são exercidos no cotidiano pelas pessoas, mesmo quando não detêm um cargo,
de direção de alguma coisa, ou de presidência, de qualquer coisa que seja, quando as pessoas não reconhecem isso, dizem que quem tem poder é o presidente, o governador, o prefeito, o deputado, o senador, sei lá mais quem, é como se elas tirassem de sobre si responsabilidades. É como se eu não tivesse responsabilidades dentro da sociedade. É como se apenas essas pessoas tivessem responsabilidade dentro da sociedade. E me coloca, então, numa condição um pouco cômoda dentro da história, porque eu vou para a situação cômoda de alguém que não tem responsabilidade nenhuma. Quem decide são os outros, lá em alguma esfera, e não eu. Já Michel Foucault, ele traz isso para o cotidiano. Ele vai chamar atenção para o seguinte, esses são tipos de poderes, aqueles que todo mundo geralmente pensa, mas eu exerço poderes. E ele chama atenção, inclusive, uma situação bem corriqueira, bem humana, bem básica humana, porque que é um bebê. Porque um bebê é uma pessoa, sobretudo se ele for um recém-nascido, uma pessoa não socializada ainda, ou seja, que está se socializando, está iniciando as suas relações com os outros humanos. Mas um bebê, chama de São Michel Foucault, ele discute com alguns psicólogos, inclusive, como Freud, um bebê, ele exerce poderes também. Um bebê, nos diferentes choros dele, que seus pais vão aprendendo a lidar, ele vai exercendo, muitas vezes, tipos de controle dentro da casa, sobre a família, e vocês sabem do que eu estou falando. Os bebês, eles são bebês, mas eles, mais do que expressar comer, fome ou não fome, ele também tenta impor, muitas vezes. E é uma pessoa que ainda não foi socializada. Essa é uma abordagem de Michel Foucault. Isso para chamar a atenção que todos nós temos poderes dentro da sociedade. Eu sou um professor e tenho determinados poderes, trabalho na Universidade Federal do Pará, para os que não sabem, e exerço determinados poderes, e não só como professor. Dentro da minha casa, no cotidiano, são várias formas de exercer poder ou de buscar exercer poder dentro da sociedade. E quando eu atribuo que apenas alguns têm poderes, é como se eu tirasse sobre mim responsabilidades. Eu sou alguém, é como se eu me colocasse na condição do que é assujeitado, e que, portanto, não tem responsabilidades com as outras pessoas. Mas quando eu tiro dessa esfera para pensar os micropoderes, então agora eu vou ter que pensar que eu sou alguém que também tem responsabilidades, que eu sou alguém que, mesmo que não tenha cargo nenhum desses da hierarquia social, ainda assim eu tenho poderes e várias formas de exercê-los. Muitas e muitas formas de exercê-los no cotidiano. Então, Michel Foucault, ele vai trabalhar um pouco o poder como algo que construtor ou destruidor dentro da sociedade. Ou seja, a sociedade é vários micropoderes, que vai desde, numa briga, por exemplo, cobrador de ônibus. Infelizmente, isso às vezes acontece nos ônibus. Eu me lembro quando eu estudei na UFPA em Belém, né? Fiz graduação e mestrado na UFPA em Belém. E eu pegava aquele ônibus lotado para ir para o UFPA, levava 1h30 para ir no UFPA. E várias vezes eu assisti discussões, assim, para não dizer quase brigas, do cobrador de ônibus, do motorista, com os passageiros. E na forma como as pessoas vão se posicionando, vão falando, vão tentando angariar apoio dos outros, são formas de exercer determinados tipos de poder, porque, de alguma forma, isso que é a abordagem, elas estão tentando, de alguma forma, se impor. Elas podem não ter muito dinheiro, podem não ter cargos na hierarquia social, mas tem várias formas de exercer poderes dentro da sociedade, seja quem for. Então, essa é uma discussão que eu iria desenvolver um pouco mais, mas eu fiz bem rapidamente para fazer a introdução. Claro que uma série de lacunas aí nessa minha fala, porque eu não desenvolvi um pouco mais, mas é para dar um entendimento geral sobre o tema do poder, para ninguém pensar que eu vim aqui para falar sobre poder de político, de quem quer que seja. Estou falando dos nossos poderes, dos poderes que nós exercemos nas nossas vidas. E então, vou passar para alguns filósofos para nós pensarmos sobre o assunto. O poder de escolher. Spinoza. Vou resumir aqui uma ideia que eu estou retirando de Spinoza, do filósofo Spinoza.
que ele afirma que somente pode escolher quem é livre. E o que é liberdade? Quando o indivíduo não está sob pressão, quando pode ter opções, não se sobrevive, não se escolhe em situações limites, se sobrevive. Eu vou colocar aqui a apresentação. Aqui. Vou colocar aqui a apresentação. Está aparecendo? Sim. Está aparecendo, né? Tá. Então, o poder somente pode escolher quem é livre. É preciso ter algum tipo de liberdade para poder ter escolha. Eu podia aqui, inclusive, ir para a origem do mal. Esse é um tema que eu tenho estudado bastante, inclusive, estou lendo no momento Tomás de Aquino, a Suma Teológica, li Agostinho, alguns livros de Agostinho, estava lendo também em Ellen White sobre a origem do mal, estava lendo vários sobre a origem do mal. Mas eu não vou me deter muito nele. Eu quero dizer que, se as pessoas não fossem livres, elas não têm como fazer escolhas entre o bem e o mal, por exemplo. Se não houver liberdade para escolher entre o bem e o mal, não há como escolher entre o bem e o mal. Essa é uma máxima que Spinoza vai usar, Tomás de Aquino também vai usar em várias passagens, abordagens dele na Suma Teológica. E aí ele vai discutir o sentido de liberdade. O que é quando uma pessoa, por exemplo, está sob determinado tipo de pressão externa, ou seja, por exemplo, uma pessoa que era escravizada lá no século XIX, no Brasil. Uma pessoa escravizada não tem escolhas. Ou tem poucas escolhas, bem poucas escolhas, reduzidas escolhas na sua vida. Uma pessoa que está detenta, ela não tem como escolher entre ficar presa ou não presa. Ela está presa, determinada por um fator externo. Isso hipoteticamente, falando de alguém que está preso. Ela não tem como escolher, eu quero ser preso ou não quero ser preso. Não, ela está presa. Logo, ela perdeu esse poder de decidir se ela pode ficar solta ou não pode ficar solta. Alguém pode entrar no mérito da questão e dizer que pode ser que ela tenha feito essa escolha em determinada conduta que ela teve. Mas isso é uma outra questão, que não é necessariamente uma escolha, mas escolhas que levaram a esse caminho. Mas, em muitos casos. Mas o fato é que ela não pode, ela por si mesma, ali decidir ficar ou sair. Foi retirado dela essa decisão. E, logo, um pouco... Isso é só para dar um exemplo, para se pensar sobre isso, sobre o sentido da liberdade. Muitas vezes, por exemplo, se você pensar que em alguns países, as pessoas, sobretudo as mulheres, até hoje, não podem escolher com quem se casar, porque é uma decisão da sociedade ou da família, logo, lhes foi retirado esse poder de escolha. O amor romântico, como ele é entendido no Ocidente, que foi construído a partir do mito de Tristão e Isolda, sobre isso daí eu teria que falar um longo tempo. Estou exemplificando, lá da Idade Média, se contava o mito de Tristão e Isolda. O amor romântico, porque na Idade Média, já que eu falei no tema, os casamentos eram escolhidos por famílias, os casamentos dentro das grandes famílias proprietárias. Então surge o mito de Tristão e Isolda, que é o mito do amor romântico, em que as pessoas se apaixonam ou amam, e então elas escolhem com quem casar. Mas era um mito que era contado, porque na prática as pessoas não podiam vivenciar isso. Os casamentos eram decididos pela família ou pela sociedade inteira, porque eles eram tão importantes na estrutura da sociedade que eles não podiam ser decididos por uma pessoa. Era assim que funcionava a sociedade. E logo, nessa lógica, aí, essas pessoas, e ainda existe isso até hoje em muitas sociedades, elas não têm o poder de decidir com quem se casar. E muitas vezes, nós que decidimos com quem nos casar, decidimos em escolhas limitadas também, dentro das esferas sociais onde nós nos movimentamos, dentro do espaço da sociedade onde nós nos movimentamos. É ali que nós escolhemos com quem casar. Logo, as escolhas, em geral, de casamento, elas são limitadas pelos espaços onde as pessoas vivem, seja espaço social ou espaço físico, onde elas vivem.
mas ainda assim há essa opção de com quem casar, de certa forma. Mas em algumas sociedades essa opção ainda existe. A família decide com quem casar e ela casa. Logo, o poder da escolha não está com ela. Ela tem uma pressão. Ah, mas ela pode romper? Pode, mas tem consequências. A consequência da transgressão. Há uma norma social que é importante. Uma outra questão, não se escolhe em situações limite. E aí a situação limite é um conceito filosófico que eu quero usar. O que são situações limite? São situações em que, por exemplo, a vida está em risco. A vida está em risco. Ou uma guerra, ou a vida está em risco. Uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, o poder de escolha das pessoas ficou limitado, bem limitado, porque elas estavam dentro da guerra. E dentro de uma guerra você não tem muita opção. Eu me lembro que a minha avó contava sobre a Segunda Guerra Mundial. Minha avó morava em Manaus, durante a Segunda Guerra Mundial, e ela contava que nós não podíamos escolher o que comer, não adiantava ter dinheiro. Nós íamos para a fila e conseguíamos comprar o que tinha. Se eu contar, nós estamos em pandemia, mas eu não vou falar da pandemia atual, eu vou falar de uma pandemia lá no século XII, só para dar exemplo, estudada num livro chamado Vigiar e Punir, de Michel Foucault, em que ele diz que na pandemia, no século XII, se definia síndicos por ruas, cada rua tinha um síndico, e dentro das casas, esse livro foi escrito na década de 70, antes que alguém pense que tem alguma coisa a ver com o tempo atual. Ele já até morreu, Michel Foucault, já morreu tem uns 30 anos. Bem antes, por sinal. E as pessoas ficavam dentro das casas, e um síndico é que acompanhava. Algumas pessoas eram designadas como podendo vender nessas casas. Aí tinha uma roda, semelhante àquela roda do gás, para quem vai lembrar aí da roda do gás, que se compra gás em alguns lugares, coloca o botijão de gás, roda, alguém pega do outro lado o botijão de gás e entrega o botijão cheio, e a gente coloca o dinheiro e a pessoa já leva junto com o botijão o dinheiro. Então não temos contato com a pessoa. E tinha a roda dos enjeitados também. Quando as famílias não queriam uma criança, elas colocavam nos conventos, na roda dos enjeitados, deixava lá, rodava a roda e ia embora. E aquela criança ficava no convento. Então, existia uma roda nas casas. As famílias colocavam dinheiro, vinham os vendedores autorizados, colocavam pão, verdura, fruta, porque não havia geladeira também, e alguma carne, e as pessoas pegavam. E já era a ração do dia, já estava certo, ela não escolhia o que comer, já estava pré-definido. Todos os dias o síndico vinha até a rua e ele gritava, todo mundo na janela. Aí as pessoas vinham da casa todas na janela. Se tivesse alguém a mais ou alguém a menos, poderia ser mortas as pessoas. Porque quem colocasse o pé na rua seria morto. Quem escondesse um doente seria morto. Quem não aparecesse na janela seria morto. Mas nós estamos falando do século XII. E nesse contexto, as pessoas não tinham muitas escolhas. Numa guerra, por exemplo, as pessoas não têm escolhas, as pessoas veem bombas caindo, guerras caindo, a fome, os alimentos limitados. Quando eu falei da minha avó, é porque não escolhiam os alimentos. Eu lembrei da história de Michel Foucault, que também não escolhiam. Não escolhiam alimento, era a ração diária que era vendida, e tinha que pegar uma fila grande em Manaus. E ela disse que não adiantava ter dinheiro, porque não tinha alimento, então tinha que comprar o que tinha. Diante disso, uma pessoa numa situação dessa tem escolhas? Sobre ela está o poder da escolha? Não, ela precisa viver, ela vai para a fila, entra na fila e recebe o alimento que vão dar para ela. E vai, se não ferir suas crenças, vai comer aquilo que ela receber, porque ela precisa se alimentar. Precisa da alimentação básica dela para sobreviver. Ou seja, na situação limite, quando a sobrevivência está em risco, situação limite são situações que a sobrevivência humana está em risco, você perde as opções de escolha. Elas diminuem consideravelmente. E, então, avançando, vou falar de Levinas e a escolha. Levinas é um filósofo judeu, um dos maiores filósofos do século XX. E judeu. Judeu não é só judeu etnicamente, judeu praticante do judaísmo. Judeu. E ele, na filosofia dele, ele dialoga muito com o Antigo Testamento, principalmente, também com o cristianismo e com o judaísmo. Muito, muito mesmo, o tempo todo. E sendo um judeu, se eu não me engano, filho de rabino,
e versado no judaísmo, ele conhece o hebraico, conhece as crenças, conhece as tradições, ele usa muito para fazer os estudos dele. E ele vai para a discussão sobre o bem e o mal. Uma escolha fundamental é o bem e o mal. E ele faz um discurso sobre a ética. E ele vai para o Antigo Testamento e discute com a filosofia o mal como uma estrutura ética que rompe com a estética. O mal como uma estrutura ética. Ética. A ética que ele vai discutir é quando ameaça os direitos das outras pessoas, quando ameaça a vida, quando ameaça as crenças. Então, logo, seria o mal no sentido universal, porque como há muitas crenças diferentes dentro de uma sociedade, ele está tentando trabalhar para a sociedade. Então, o mal enquanto universal, o que fere os direitos das outras pessoas, o que fere as crenças das outras pessoas, o que viola a sobrevivência de alguém. E ele cita várias passagens do Antigo Testamento para fazer a discussão dele, discute com a Torá em vários momentos. Eu gosto muito dos livros de Levinas. Para Agostinho, o Santo Agostinho dos católicos, a ausência do bem, pois para ele, para Agostinho, vejam, eu não estou aqui defendendo as ideias, eu estou levantando provocações ao pensamento, ao citar. Para Agostinho, o mal não existe em si, enquanto essência. E aí é preciso usar o conceito de essência, ou seja, algo que existe por si mesmo. É algo que existe em si mesmo, por si mesmo. O mal, para Agostinho, é a ausência do bem, é oposição ao bem. Para Agostinho, ou seja, porque Agostinho parte do pressuposto que se o mal existisse enquanto essência, ele existiria na origem, na criação, existiria mal e do outro lado o bem. Mas o mal, Agostinho discute, era uma possibilidade. E sendo o mal uma possibilidade, então ele é a negação do bem. Aí está a ausência do bem, seria o mal. E ele também está discutindo com o Antigo e o Novo Testamento, sobretudo o Antigo Testamento, e o surgimento do mal. E saindo um pouco da filosofia e entrando em alguns temas específicos da história, o que é um mal? Vamos pensar concretamente agora que eu vou entrar. O que é o mal? Em uma guerra como a Segunda Guerra, ou em Ruanda. Para quem não lembra, em Ruanda existia um conflito meses entre os Hutu e os Tutsi, que não são etnias, eles são agrupamentos étnicos. O que são agrupamentos étnicos? É quando existe uma etnia com esse nome, mas várias outras se polarizado etnicamente Ruanda, mas na verdade são agrupamentos. Eles são vários grupos que eram chamados de Hutu e vários grupos que eram chamados de Tutsi dentro da sociedade. Grandes massacres na Guerra Civil em Ruanda, massacre mesmo. Se eu não me engano, aproximadamente 2 milhões de pessoas mortas em 3 meses, assassinadas em 3 meses em Ruanda. E qual então, isso em 94, o que é o mal, concretamente, numa situação como a de Ruanda? Para quem viveu ali, eu podia até dar depoimentos aqui sobre a Igreja Adventista, que saíram na Carta Missionária, acho que 10 anos atrás, em que muitas pessoas romperam com suas crenças e foram incorporar a ideia da etnia, inclusive muitos cristãos, e participaram dos massacres. Para vocês verem como a coisa não parece assim tão simples, é muito fácil eu dizer, as pessoas fizeram um massacre. Não, eram pessoas que estavam ali nas igrejas, congregando lá em Ruanda, e que de repente disseram, eu sou o Hutu, e participaram dos massacres, e massacraram. Quer dizer, o mal pode ser relativizado? Essa é uma discussão que eu quero trazer. Quando eu trouxe Levinas, e que ele traz um mal como universal, é porque Levinas se opõe à ideia de que o mal pode ser relativizado. Para Levinas, o mal existe. Porque cada vez mais nós temos a ideia de que o mal pode ser relativizado. Mas se o mal for tão relativizado assim, é do mal. E se o mal não existir enquanto ideia do mal, qual é o poder que eu tenho de decidir entre o bem e o mal? Se tudo vai ficar relativizado.
se tanto faz o que eu escolhi. É por isso que eu citei e voltou. Eu estava onde? Ah, sim. A relativização do mal, ela vai tirar o poder de escolha. Levinas vai discutir isso. Quer dizer, se o mal é relativo, e então, logo, eu não preciso escolher entre o bem e o mal, porque o mal é relativo. O mal vai depender da cultura, da sociedade, de como elas enxergam. É por isso que Levinas faz uma discussão para colocar o mal como algo, existe uma possibilidade de um mal universal, que é o que viola o direito das pessoas, que é o que viola as crenças das pessoas, o que pode tirar a vida das pessoas. Levinas parte para isso. Então, mas se o mal fosse relativo, então eu poderia simplesmente, eu sou adventista, estar dentro da igreja adventista e dizer, se fosse agora em Ruanda, e dizer, sou Hutu, eu vou massacrar os meus irmãos Tutsi, porque esse é o contexto que eu estou vivenciando agora, é o contexto histórico que eu estou vivenciando. Ou eu podia estar na Segunda Guerra Mundial e dizer, não é mal eu não defender os judeus, o direito dos judeus, porque eu não sou judeu. E então, isso não é errado. Não é errado eu tentar proteger judeus, eu tentar salvar judeus, porque minha família pode morrer se eu tentar salvar judeus. Vejam, embora meu poder de escolha esteja limitado, esteja sob pressão, mas se eu relativizar essa ideia toda de mal, então o mal vai ser o quê? A escolha vai para onde? Qual é o poder de escolha que eu tenho? Se for tudo relativo, então o que é bem e o que é mal? Afinal, porque muitas vezes, eu já vi muitas vezes se criticar, há inclusive uma distorção do conceito das sociedades pós-modernas e relativização, uma distorção um pouco do conceito, mas isso é para outro dia, nem dá para abordar aqui por causa do tempo. Mas eu estou agora, na verdade eu estou recriando, mas eu não vou adiantar aqui, recriando uma teoria para criar uma outra para ler a sociedade sobre isso. Comecei a trabalhar nessa tese final do ano passado, em que eu vou trabalhar a ideia da morte do cristianismo e o holocausto. Mas eu só estou fazendo uma prova, fechei ainda, estou construindo, estou lendo, estou construindo. Daqui a 4 anos vai estar pronto e eu espero que vocês me convidem para dialogar sobre o assunto. Em que que eu quero ampliar uma discussão de um sociólogo conhecido, Bauman, sobre os líquidos. Acho que precisa, o Bauman discutiu, já não está mais resolvendo para explicar a sociedade. Bem, a mulher adulta. Eu já passei para situações concretas. A mulher adulta é uma situação da Bíblia que está lá anotei aqui, em João 8, 1 a 11. Só para relembrar, para aqueles que eventualmente não sejam muito familiarizados com o texto bíblico, uma mulher que foi pega em adultério foi levada para uma situação em que seria apedrejada, o que constava na lei de Moisés, mas também falava sobre o homem. E então Jesus é chamado e é perguntado para ele que, segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Ora, mas segundo os romanos, ela não poderia ser apedrejada, porque os romanos teriam que eles mesmos julgar. Israel estava sob o domínio de Roma, contexto histórico. Então, se Jesus dissesse que era para apedrejar, ele iria contra o Império Romano. Se Jesus dissesse para não apedrejar, ele, em tese, iria contra a lei de Moisés, em tese. Então, Jesus, o que eles pretendiam era colocar ele numa situação sem saída. Jesus, então, diz: quem não tiver, começa a escrever no chão. Segundo muitos de nós acabamos acreditando, ele se referia a algumas práticas das pessoas, mas o texto bíblico em si, aí é uma exegese, o texto bíblico em si não descreve a situação.
que atire a primeira pedra, e continua escrevendo. Depois, quando ele levanta, ele diz, mulher, onde estão todos os acusadores? Não havia mais nenhum. As pessoas não apedrejar, aquela mulher, elas tinham aquela mulher sobre o seu poder. Aquelas pessoas, muitas delas, não tinham cargo hierárquico nenhum na sociedade. Nenhum. Algumas tinham, mas muitas não tinham. Estavam ali, como nos linchamentos. Os linchamentos, muitas vezes, eles são feitos por pessoas que não têm cargos dentro da sociedade, mas lincham uma pessoa. E, pasmem, eu vejo já vi alguns cristãos defendendo o linchamento. Bem, eu acho difícil que nosso Senhor, difícil não, impossível, defendesse o linchamento. Então, ela está ali, diante deles, para ser apedrejada. Eles acabam não apedrejando. Vão embora. E Jesus, então, agora dá uma escolha a ela. Também eu não te condeno a vida dela, ou que a sociedade a conduziu, mas ela fez escolhas também. A sociedade foi conduzindo, ela fez escolhas. Há algumas exegeses que estudam isso, tem inclusive escrito de memórias do período. E ela estava naquela situação. Naquela situação em si, ela não tinha mais escolha. Naquela situação ali, onde ela estava, ela poderia ser apedrejada. Naquela situação, o poder estava na mão das outras pessoas. E a ela já estava esperando, desesperada, a primeira pedrada. Desesperada mesmo. Esperando o fim para ela. Mas ela estava diante do... E ele... eu já disse algumas vezes, diria de novo, que se eu não fosse cristão, se eu não acreditasse em Deus, se eu não fosse cristão, eu ainda assim um amor profundo por Cristo. Eu poderia até não, eventualmente, eu sou cristão, mas eu poderia não ser. Ou seja, eu poderia até não acreditar, mas que eu aprenderia profundamente, que tentaria admirar esse ser tão maravilhoso, eu tentaria, porque eu estaria estudando um ser maravilhoso. Ela estava diante desse Jesus. E diante dele, as escolhas são diferentes. Então, ele fala com uma sabedoria que eu não imaginaria ter. Sua voz domina o ambiente. E as pessoas vão embora, pela própria consciência. O poder dela se desfez naquele momento. Quais são os poderes que nós temos? Que poderes nós temos exercido? Como nós temos exercido esses poderes? Como nós temos enxergado os poderes? Aquelas pessoas ali fizeram escolhas. Elas queriam apedrejar aquela mulher. E elas podiam dizer, eu estou de acordo com a lei. Não, elas não podiam dizer isso? Pastor Alan, eu estou seguindo a lei para apedrejar a mulher? Elas podiam dizer isso. Estou de acordo com a lei para apedrejar aquela mulher. Mas, felizmente, estava diante deles quem é muito maior do que todos nós. E aquela mulher, então, agora ela tem opção. Agora sim ela tem opção. Ele diz, vai, não peques mais. Ou seja, para além de, se eventualmente aqui, quem aqui não for cristão e alguém aqui não acreditar no sentido de pecado, mas ele está dando... agora você tem opções. Agora escolha. Que vida que você vai levar daqui para frente. Mulher, você estava sem opção nesse instante. Você não tinha escolha. Você ia ser apedrejada. Agora você tem escolha. Eu te dou uma opção. Vive diferente disso. Eu estou me dirigindo aqui a quem não acredita no sentido cristão. Eu acredito, mas a quem não acredita. Vive diferente. Você tem uma opção de viver melhor, de ser melhor. Vai, levanta, não peques mais. Seja uma pessoa agora nova, diante de mim e diante de todo mundo. Agora ela tem opção. Agora ela é outra pessoa. E quando ela levanta dali, ela não é mais a mesma pessoa. Ela é outra pessoa. Tudo que passou ali até aquele momento acabou. Ela é outra pessoa. Agora ela está disposta a enfrentar tudo. Agora ela vai chorar aos pés da cruz. Agora ela vai lá junto aos soldados. Agora ela está disposta a tudo.
Agora dali para frente. Qual é o poder que nós temos nas mãos? E se o cristianismo não tem esse poder transformador, então o cristianismo é o quê? Qual é o poder que nós temos nas mãos quando nós falamos com as pessoas, Saiu de novo. O senhor está falando do poder que eu tinha sobre as pessoas. Sim. Qual é o poder que eu tenho sobre as pessoas naquele momento? Muitas pessoas da igreja não concordavam com o apedrejamento, pode ter dito, não é comigo, essa mulher errou mesmo, eu vou embora, não quero me envolver com isso. Jesus não, ele foi. E ele disse que nós poderíamos fazer coisas maiores. Vejam, qual o poder que nós temos? Quais os poderes que nós temos? E agora eu vou passar para a parte final. Eu passei um pouco do tempo, me desculpem, mas vou passar para a parte final. Gravilo Príncipe. Eu vou falar de alguns 3, 4 personagens importantes da história, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. 19 anos, deve ter gente aí de 19 anos. Eu já tive 19 anos. Eu já tive 19 anos. Eu estava lembrando, eu com 19 anos. Eu era estudante universitário, me formei aos 20, 19 anos. É difícil ter 19 anos. Você pode tomar decisões erradas, pode se arrepender para o resto da vida. É difícil. Gravilo Príncipe, um jovem, era uma organização exercida por mente negra, lá da Sérvia. Estava na Sérvia. Participava com estudantes universitários. Gravilo Príncipe, eu li um pouco sobre ele, ele sonhava com um mundo melhor. Eu não concordava. Eu não concordo. Mas ele sonhava com um mundo melhor. E tomou decisões. Desde crer um mundo melhor. Era matar o príncipe Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, grandes impérios da época. Ele estava lá fazendo um desfile e, de repente, lá estava Gravilo Príncipe. Gravilo Príncipe tinha a missão de matar aquele homem, o príncipe, em 28 de junho de 1914. Uma decisão que entrou para a história. Eu ouso dizer que aquele tiro foi o primeiro de muitos tiros, de muitas bombas, de muitos assassinatos, de mais de 30 milhões de assassinatos. Começou naquele tiro. Primeiro da Guerra Mundial. Naquele tiro. Seja um tiro que entrou para a história. Foi tanta responsabilidade sobre um jovem de 19 anos, com dificuldade para tomar uma decisão. Muita responsabilidade na mão do nosso Deus. E Gravilo ele tremia, deu depoimento. Era um jovem, ele nunca tinha matado ninguém. Gravilo Príncipe nunca tinha tirado ninguém na vida. Ele era um estudante universitário. Ele estava ali, tremia de medo. E matou o príncipe. E do resto da história, começou a Primeira Guerra Mundial e a segunda é consequência da primeira. Mais de 30 milhões de assassinatos. Quanto peso nas costas daquele jovem. Como diz o pastor Alain aqui, a mulher adúltera chegou um momento que não tinha mais escolha em sua mão, mas Jesus mudou a história dela. Ela passou a ter escolhas novamente. Lembram que eu falei que só escolhe quem é livre? Só quem é livre pode escolher. Só quem tem o poder de decidir pode escolher. Porque Jesus tentou devolver a liberdade. Ele devolveu a liberdade. Mulher, devolveu a liberdade. Agora você pode escolher de novo. Mulher, foi usada numa vida, foi está no caminho, você vai tomar decisões erradas. Você quase morreu apedrejado. Eu devolvo a tua liberdade. Escolhe agora o bem. É isso que ele fala para ela. E assim, mas Gravilo Príncipe morreu 4 anos depois preso. Eu estava estudando a vida do Gravilo Príncipe e fiquei muito triste. Confesso, fiquei muito triste. Nós estamos acostumados a condenar as pessoas na história.
nós estamos acostumados a dizer que são monstros. Sabe por quê? Hannah Arendt, uma filósofa, ela diz que nós dizemos que as pessoas são monstros, que é uma forma de inocentar a mim, de absolver a mim. Se eu disser que Hitler era um monstro, é como se fosse alguém muito diferente de mim. E logo, é como se eu fosse uma boa pessoa. Gavrilo Príncipe não era um monstro. Gavrilo Príncipe era um bom rapaz, de família. Gavrilo Príncipe era estudioso. Gavrilo Príncipe era um bom aluno. E ele deu um tiro, matou uma pessoa. Decisão errada. Tomou uma série de decisões, decisão errada, matou uma pessoa e 30 milhões morreram. A partir daí. Que peso. A Maria Alice levantou Maria. Pode fazer Alice. Pode falar ou escrever. Fique à vontade. Boa tarde. Assim, a pergunta que eu tenho é, primeiramente, para você, né, pastor, ao terminar de fazer a elaboração dessa pergunta. Porque a primeira parte vai ser mais eu estou na Bíblia. Aí a segunda vai ser pastor, tá bom? Que é assim, né? Eu prestei atenção no que o senhor falou, que é estabelecendo as questões de poder, de acordo com Foucault, e entendendo, né, que todos têm a oportunidade de poder, segundo ele mesmo. Porém, uma poder seria uma instância superior, né, do Estado, da gente, e o micropoder seria as relações sociais, né, eu posso ter em relação aos meus amigos, meus familiares, né, então, o macropoder seria um poder de um modo vertical, né, de cima para baixo, e o micro seria horizontal, relações que temos. E segundo essa ideia que existe, como o senhor pode explicar essa relação com o oprimido e o opressor, de acordo com o Paulo Freire? Né? No início foi falada a frase de Spinoza, que só pode escolher quem é livre, e tem aquela famosa frase de Paulo Freire, né? Que quando a educação não é livre, não é libertadora, o sonho do oprimido resolve o opressor. Essa é a pergunta para você. Pode falar depois para você responder. Tendo como base nessas questões que ele explicou, tem como fazer uma relação com essa relação de poder entre Deus e nós, como se o poder de Deus fosse um poder macro, né? De cima para baixo, nós. E o poder temos, né? Depois que entendemos essa questão de Deus mais, temos um micropoder em relação a outras pessoas. Temos como passar o evangelho a partir disso. Você entendeu, pastor? Então, são essas duas perguntas. Eu vou falar rapidamente. Eu até colocaria um macro no poder dele, porque, na verdade, ele não chega a fazer essa hierarquia. Ele fala sim, mas ele não chega a fazer essa hierarquia. Ele define que são esses micropoderes que constroem o que você chamou de macropoderes, ou seja, o Estado, as funções do Estado, elas não são fora de mim. Elas não relacionadas diretamente ao não é lá do primordial, você pode entender o que eu estou falando. Hitler não matou ninguém. Ele nunca tinha tido, não é coisa que é marcado, não é um documento histórico, fala de Hitler matou alguém. Hitler não matou ninguém. Provavelmente. Nunca tinha ninguém. Aquele filme, o vilão, ele chama a pessoa e diz, divergir, eu te mato, dá um tiro. Hitler nunca fez isso. Mas aproximadamente 10 milhões de pessoas morreram a partir da guerra que começou. Massacre, 6 milhões de judeus, da guerra que ele começou. Hitler teria matado 10 milhões de pessoas? Não, ele não conseguiria 10 milhões de pessoas. Nunca conseguiria matar. É uma má máquina de funcionamento da liderança, ou seja, as pessoas foram fazendo elas fizeram funcionar lá. Foi isso.
de forma que as pessoas que fizeram aqui funcionar, que denunciaram seus vizinhos judeus, tudo, outros natais na Egito, elas não podem dizer que são inocentes. Elas não são. Elas exercem o poder deles. 20 milhões de pessoas morreram. Porque senão seria fácil viver na sociedade. Seria como usar na maneira anterior, olha, eu estava falando, começaram a gritar, eu comecei a gritar. Começaram a pedreira, seria algo isso. Na verdade, a gente tem verdade. E quem disse eu uma parte disso, não tem nada a ver com isso, é a minha responsabilidade. Eu não entendo. Eu podia fazer uma coisa, mas aí saiu. Já que a mulher ia apedrejada, tinha toda a amizade também. Então, Ellen White escreve isso num livro que fala de Arão. Está aqui, ela é Arão lá no profeta dele, eu acho. E o até a profeta, né? E sem enganar, em que ela diz que se Arão tivesse a coragem de Deus de levantar e se o é bem provável que o povo estivesse envenenado, mas ele está forte. Se eu pudesse, se algumas pessoas com ele pudessem a fazer uma bezerro de ouro, mas Arão fez bezerro de ouro. No final, não. Arão fez. E Arão errou. Ele não obrigaram a fazer bezerro de ouro. Ele fez bezerro de ouro. Quando a opinião da pessoa é uma complexa, mas eu vou pegar o Paulo do seguinte, Paulo fez aí, está aprendendo, que as pessoas não transformarem a época do livro, as pessoas não estão buscar transformar em seres humanos numa época. O que os seres humanos querem é ele. É isso que Paulo fez da gente, é isso que ele está dizendo. Muitas vezes ele tinha que poder, queria como tratar os outros também. É isso que ele está dizendo. O Paulo Freire. E várias vezes eu vejo, por exemplo, o povo reclamando da corrupção, várias vezes não falam da corrupção. Muitas vezes. Também. E vai dizer, eu guardo aquele dinheiro, eu devo que eu sou essa expressão, por favor, você não respeito, guarda. Se eu estou nessa situação de socialismo, o que já ocorreu umas vezes, papel que eles acharem bem. Mas as pessoas aí é o outro, a especialidade ao outro. Mas aqui os meus poderes, às vezes, eu me corrompi. E eu professor, eu professor, a ser resolvo. E o aluno, ao invés de me ver ninguém, o sucesso é todo errado, ele persegue os alunos que agradam a ele. Então, como professor, eu não venho com isso. Eu não vou perseguir ninguém. Não, se torna professor ou professora e vai perseguir ninguém. Um pouco isso. Se você quer ver que isso é bom, mas com esse ciclo. Eu não quero ser um processo, a gente não precisa ninguém, porque ele está bom mesmo. Que é o meu mandado. Estou errado, de desenvolvimento. Então, eu não sei. Então, a gente vai perseguir os outros aqui. A gente já foi meu aluno. Então, a questão central é essa. Eu vou fazer quando eu digo assim, professor César errado, eu quero ser polêmico, vou aprender a ser diferente. Ou se César errado, eu repetir, eu quero repetir a mesma coisa. Então, por isso, nós temos que ver, nós, quando não temos que falar a aula, pelo menos em mim, pelo menos em mim, está isso. Não tem que ser não é produzir as formas, mas a
vida. Pastor Alain, pergunta interessante nada, pastor Alain, depois eu continuo com os 3 personagens para nós encerrarmos. Bom, eu acho que o professor César, ele um pouco resumiu aí a questão dessa poder amigo, né? Eu acho que quando a gente está aprisionado no pecado, a gente, como foi bem colocado aí na cadeira adulta, a gente não tem algum. O nosso poder de escolha, eles vão sendo limitados. À medida que a gente vai se distanciando do poder maior de Deus, né? E é engraçado que é uma relação louca essa, porque é alguém querendo te devolver poder, da poder, e ele foi tirado pelas nossas más escolhas, e a gente mesmo correndo dele, porque a gente precisa do poder das escolhas novamente em nossas mãos, mas a gente acaba fugindo dele constantemente. E você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vai ser uma eterna, vai ser um eterno buscar Deus buscando nós, e nós fugindo dele, né? E a gente fica fugindo dele, e ele quer devolver para nós aquele poder de escolha, né? Tanto que quando a gente se depara com Deus, a primeira coisa que nos oferece é o poder de escolha, ou seja, nos livres, né? Então, às vezes a mulher ele é fantástico. Professor César, tem mais duas perguntas, professor. Eu vou continuar um pouco, depois eu abro no mesmo papel, não adianta. Tá bem. Os irmãos Weidner, eu escrevi até o Weidner, mas é Weidner. Ele é Weidner, que é holandês. Eles vão Weidner, Gabriel e Johan, depois eu vou conhecer como John. Ela trabalha, ele faz pastor. Ela trabalha como secretária da União Belga, União Franco-Belga, e União Franco-Belga existe nos 700 dias, durante a Guerra Mundial. Os dois irmãos. Sua da guerra da igreja. O Johan e a Gabriela, dois irmãos. E então, quando começou a Segunda Guerra, como o Johan conta depois, eu não podia ficar calado, não podia olhar, não podia aqui na minha igreja, e aí agora eu falar isso. No contexto do caminho adventista. Mas tem mais um revista adventista. E não podia ver meu irmão morrendo. Então, eles lideram a rota de Holanda-Paris, para que os judeus dessem de Paris era extremamente perigoso. Eles poderiam ser mortos, extremamente perigoso, mas eles arriscaram para a própria vida. Fizeram bastidores, secretamente, chegaram e centenas de pessoas salvaram a participação deles. Bem, o Johan já viveu muito, contou a história, plantou uma árvore que honra um justo entre as nações. Para quem não sabe, depois pesquise sobre isso, um justo entre as nações, o reconhecimento do Estado de Israel, de que aquelas pessoas se arriscou para salvar o Deus da guerra, durante o Holocausto. Ele não direito de plantar a árvore dele na avenida, num dos internacionais de Jerusalém. Plantou a árvore, viu a árvore crescer, isso é uma honra imensa no mundo. É só para as pessoas que doaram a causa do rio para salvar. E o Weidner, infelizmente, ele pôde plantar essa árvore, porque ela virou uma guerra, não concentração. Ela foi presa, e em 1944 morreu. Infelizmente, ele que amava a irmã, falava muito na irmã, eram muito próximos, a irmã mais nova dele, muito próximos, ele teve que ter a irmã arrancada dele ainda cedo. Mas ele falava com orgulho da irmã. E para vocês terem uma ideia, ele na internações, e ela, a Gabriele, ela na Memorial de Jerusalém, ela é um Jerusalém, não, de Nova York. Ela é como é que se chama? Um verbete do Memorial do Holocausto. Ela para sempre é lembrada. Gabriele Weidner. Se você for estudar o Memorial do Holocausto, se doar, está lá, Gabriele Weidner. Tem outra história, Gabriele Weidner. E o Johan Weidner também. Porque se doaram, se arriscaram,
mesmo sem pegar em armas, nunca pegaram em armas, se arriscaram e salvaram centenas de pessoas através deles. Ela acabou morta. E eu vou falar com o personagem diretamente mencionado a eles. Nicolau Laudard. Botei várias interrogações. Quem era Nicolau Laudard? Nicolau Laudard é o soldado que torturou Johann Weidner quando ele foi preso. Ele passou 2 anos torturando Johann Weidner. Johann Weidner está entre os Justas Encarnações. Nicolaus Klaus Barbie, eu estou falando dele agora. Eu lamento por Nicolaus Klaus Barbie. E fico feliz, orgulhoso por ele, por Johann Weidner, por Gabriele Weidner. Ele morreu com orgulho da irmã, com saudade da irmã, mas com orgulho da irmã. O nome dele não era Nicolaus Barbie, era Gabriele Weidner. Ela era irmã dele. Nicolau torturou o Johann. Ele entrou para a história. Gravilo Príncipe entrou para a história também. Os Weidner entraram para a história. E, por último, Diane Fossey entrou para a história. Doutor em geologia. Ela na Inglaterra. Ninguém lembra de engano. Ela foi da Gorilas de Ruanda, acabou se fixando em Ruanda. E ali, um dia, ela viu uma cena horrorosa. Mataram o gorila, arrancaram o dele para você não ver. Já viu um gorila? O gorila é um animal fabuloso. O gorila é um animal muito belo. Já vi de perto um gorila, eu já vi. Sei lá, a impressão que eu tenho, ele devia ter mais ou menos 1,80 m de altura. Vi no zoológico. Só dá para ver no zoológico, para mim. Até triste ver aquele animal imenso, sentado ali numa cela. Musculoso. O gorila é musculoso, um animal fabuloso. Assim, ele é musculoso, ele é grande. O gorila é impressionante. E ele tem um olhar que parece com o dos humanos. Um olhar dele. E o olhar dele, eu não esqueço do olhar dele. Mataram o gorila para tirar as mãos. Um gorila que ela gostava, que ela amava. Ela gorila pegaram ela. Então, ela viveu entre gorilas. Ela montou uma ONG, viveu entre os gorilas, foi adotada por eles, porque eles são muito de família, eles têm a noção de família muito forte. E ela foi adotada por eles, viveu com eles. Ela podia andar, carregar, eu já vi mais, ela carregava os bebês gorila, ela podia fazer o que ela quisesse, nem eles deixavam ela. Porque eles amavam eles, não sei sempre essa noção, eles tinham uma relação profunda por ela. E protegiam ela. Bem, ela foi achada assassinada em 1985, porque ela enfrentou caçadores, desafiou os vendedores de animais, de peles, e foi assassinada em 85. Diane Fossey. Teve um filme sobre a vida dela, filme de Hollywood, sobre a vida dela. Era um filme caro Hollywood, sobre a vida dela. Bem, Diane Fossey morreu, entrou para a história. Gravilo Príncipe entrou para a história. Os gorilas no Congo e Ruanda, gente, existe um tipo de gorila em Ruanda que está seriamente ameaçado de extinção. No Congo também, são animais magníficos. Assim, eu tenho certeza que o criador considera eles muito mais magníficos do que eu consigo achar. Me lembro do livro de Jó, eu acho maravilhoso. 3:2, que ele fala da criação. Maravilhoso ele falando da criação. Jó, Hipopótamo é a obra-prima da criação de Deus. Eu acho maravilhoso ver ele, admirando a criação. Final do livro de Jó. Eu falo muito no bem e mal ali, mas eu pessoalmente, a parte que eu fico mais encantado é quando ele fala da criação. É como um artista contemplando a própria arte. E tenho certeza que para os cristãos, nós cristãos, fere matar um animal fabuloso desse para tirar a mão para fazer um cinzeiro. E então, ela morreu. Não sei se ela é cristã, se não era cristã. Os Weidner eram adventistas. Gravilo Príncipe eu também não sei.
Gabriel Príncipe frequentava uma igreja cristã. Não vou dizer que o nome da igreja, ele estava uma igreja cristã. Se ele era ou não cristão, não sei, mas ele frequentava uma igreja cristã. Eles entraram para a história, cada um deles. Eu não sei também se o Nicolaus era cristão, Nicolaus Bardi era cristão, também não sei. Mas o que eu sei é que o poder circula na história. Cada uma dessas pessoas teve poder de tomar decisões, tomou decisões, fez escolhas. Algumas escolheram, inclusive, sacrificar a própria vida, como Dian Fossey, como Gravilo Príncipe, como Gabriel White. As escolhas que sacrificaram a vida tiveram consequências para milhões de pessoas, para milhares de pessoas, para centenas de pessoas, para animais, para centenas de animais, para milhares de animais, tiveram consequências. Quais as escolhas que nós temos? Quais os poderes de escolha que você tem? Qual o poder de escolha que eu tenho? Quantas decisões eu tomo cotidianamente? São muitas. Quantas vezes, durante um dia, eu tomo decisões e faço escolhas? Quais escolhas você vai fazer? Como você quer ser lembrado na história desse mundo? Eles já são lembrados. Eles são lembrados. Como você quer ser lembrado? Vou lembrar. Como vai ser a sua memória na história desse mundo? Essa é uma pergunta que eu finalizo. Como a história, e a história vai falar de todos nós, direto ou indiretamente. Como a história vai falar de você e de mim? Como você quer ser lembrado? Como a mulher adúltera, Dian Fossey, Gravilo Príncipe, Gabriel Johann Weidner, Nicolaus Bardi. Como? Essa é uma pergunta importante e que pode ser decisiva para a sua vida e para a vida de muitas outras pessoas. Obrigado. Obrigado. Desliguei minha câmera. Obrigado, professor César. Que palestra maravilhosa aí, cheia de reflexões. Eu vou depois, em particular, fazer as minhas perguntas aqui, que são muitas, né? Para não tomar o tempo aí do pessoal aí que gostaria de fazer algumas perguntas, né? E nós temos aqui a da Vivian, tá? O senhor para você. O senhor já assistiu o filme dos Dois Papas? Ele traz bastante essa questão de poder de escolha relacionada, está de forma muito bem, destaca muito bem a religião e as ditaduras. No filme são mostradas algumas decisões que o atual Papa fez em seu tempo como padre em Buenos Aires, durante a ditadura. Entre elas, fez amizades com pessoas do governo militar para proteger os seus padres, e foi duramente julgado por isso. Qual a sua opinião sobre a escolha dos papas nesse filme, ou sobre o filme como um todo? Não sei se a Vivian está aí ainda. Ah, está aí, ela voltou. Desculpa, Vivian, eu ia dar a palavra para você, mas aí eu não vi você lá e li sua pergunta. E eu vou tentar ser breve aqui. Eu assisti o filme da Netflix, que é dirigido por um brasileiro, que é o mesmo do Jardim Fiel, o mesmo do Cidade de Deus, depois eu vou lembrar o nome dele, mas é um brasileiro que foi diretor. E então ele vai falar dos dois papas. Assim, como historiador, eu não conheço bem essa história, Vivi, assim, profundamente. Eu não estudei a história dos dois papas. Eu vi o filme, mas eu não tenho como falar sobre as histórias em si, porque eu não as estudei. Eu teria que ter estudado como historiador essas histórias. E para quem pensa que eu sei que você não sabe isso, Vivi, eu estou falando de um modo geral. Se alguém pensa que eu sei a história toda, não, gente, eu não sei. É impossível saber a história toda. Eu sei o que eu estudo, eu sou especialista em história contemporânea, mas não toda, em alguns focos. Por isso, Vivi, eu não teria como aprofundar essa questão. A única coisa que eu vou dizer sobre isso... Bem, para quem não sabe, eu trabalhei na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como pesquisador, durante um ano, sendo adventista. Trabalhei lá como um ano, eles sabiam disso. Eu tenho muito contato até hoje com alguns bispos, com alguns padres, com algumas pessoas que eu conheci muito no meu jornada de trabalho, até hoje dialogo com alguns deles. E com pessoas que trabalham na CNBB, tenho muito contato com algumas pessoas, até hoje. E, bem, escuto muitas histórias, algumas que não dá para relatar aqui. Me conta, às vezes,
Tem um amigo meu, por exemplo, que é o Padre Cláudio, que está na Itália, espero que esteja bem. Ele é professor da Universidade Gregoriana de Roma. Nós combinamos um almoço quando passar a pandemia. Nós esperávamos que fosse no início desse ano, mas infelizmente não foi possível. Ele me conta algumas histórias que não dá para contar, mas o que eu quero no Dom Hermes, em Altamira, conheço o Dom Hermes, gosto pessoalmente do Dom Hermes. A questão sobre... Ele foi realmente julgado, foi criticado pelos acordos que ele fez durante o Papa Francisco, né, hoje Papa Francisco, mas eu não teria como entrar em detalhes, eu só teria como te dizer, Vivian, que eu queria explorar um dia aquela fala de Nietzsche, Deus morreu, mas isso vai ser numa tese que eu comecei a escrever. Eu falei para vocês, eu comecei a escrever. Eu vou analisar o cristianismo no século XX, na segunda metade do século XX, e a sociedade na segunda metade do século XX. Mas não vai dar para desenvolver aqui. Eu só queria chamar a atenção para, independentemente da história em si que você menciona, que as escolhas têm um peso. Às vezes eu escolho sacrificar alguém para tentar ajudar alguém, e eu vou ter que arcar com as consequências dos momentos históricos. Algumas pessoas escolheram sacrificar a própria vida. Então, essas são as histórias delas. Outras sacrificaram a vida de algumas pessoas. Essas são as histórias delas. E nós vamos ter que fazer nossas escolhas. E, sobretudo, em situações de limite, as escolhas vão ser cada vez mais fortes. Nós vamos ter que tomar. Verdade, viu? É um pouco isso aí que o senhor falou, um pouco que o doutor Iris falou aí nos comentários, né? Todo dia temos oportunidade de exercer poder, quer seja pouco ou muito, mas temos. Cabe a nós usarmos esse poder para dar mais poder aos outros, né? Eu acho que o segredo da vida é tentar fazer com que o outro tenha mais poder, né, através dos nossos atos, né? E, doutor César, eu acho que para finalizar aí, é só um complemento, eu acho, da pergunta da Alice Maria. Quer fazer, Alice? Está por aí? Posso ler que eu perguntei aqui? Assim, existem muitas pessoas que defendem essa dicotomia entre micro e macro, entre os poderes, certo? Pois senão seria como se todos tivessem as mesmas oportunidades de exercer um poder, coisa que não acontece, pois não somos iguais, não temos as mesmas oportunidades. Um exemplo, né, tanto um homem quanto uma mulher, negro ou branco, essas características diferentes na sociedade. Como é falar que todos têm acesso ao mesmo poder, sendo que na prática é um pouco diferente? Alice, acho que eu não me fiz entender claramente na minha fala. Eu não disse que as pessoas têm o mesmo poder, eu disse que elas têm responsabilidades. Que quem está nas esferas decisórias, por exemplo, de um governo, eu que estou aqui, eu tenho responsabilidades também. Por exemplo, quando eu falei, esse é o exemplo de Hitler. Porque é um exemplo, por que eu usei o exemplo de Hitler? Eu usei Stalin também. Sim, que, inclusive, Hannah Arendt trabalha os dois exemplos. Stalin e Hitler, coloca lado a lado. Fizeram massacres. Os dois. Stalin e Hitler lideraram massacres. Acontece que, dependendo de como eu me posiciono, nós não temos os mesmos poderes, eles são diferentes. Mas nós temos poderes. Alguns estão em esferas mais amplas da sociedade, outros em microesferas, é verdade. Eu só acho que se nós colocarmos como uma dicotomia, é como se nós tirássemos o peso da responsabilidade das outras pessoas. É isso. E viver uma vida sem responsabilidade parece muito fácil. É disso que eu estou falando. Então, vou contar um segredo para vocês aqui, até agora que eu estou com... isso, inclusive, é transformador para mim, o que eu vou dizer. Agora que eu estou com carteirinha, eu tenho carteirinha agora, pastor Alan, carteirinha que me dá direito aos caixas preferenciais. Para quem não sabe, eu tenho um autismo leve e também tenho outras habilidades. Isso é libertador, falar sobre isso, porque é muito ruim ficar escondendo
porque muitas vezes sofre determinados tipos de preconceito dentro da sociedade. E eu tenho agora a carteirinha da SESC, agora, me dá meus direitos. Mas você vê, eu sou professor da universidade, eu até resolvi usar a minha especificidade para discutir o problema de outras pessoas, inclusive o pastor Alan está dando maior apoio. Nós vamos fazer um trabalho nesse sentido, o quanto antes, a equipe toda do pastor Alan está dando maior apoio para nós fazermos um trabalho com tantas pessoas que são autistas ou têm síndrome de Down e que não têm acesso às mesmas esferas que eu tenho. Então, eu quero dar visibilidade para discutir o problema que muitas pessoas vivem, o preconceito que muitas pessoas vivem. Sim, vivem, infelizmente. Eu tenho responsabilidades. Quando eu falei agora, é porque eu tenho responsabilidades. Quem sabe se não é também por alguns motivos para usar beneficamente, benefício de muitas pessoas, que eu também não sou. Não estou dizendo que é por isso, mas quem sabe se também. Então, eu quero usar para benefício de outras pessoas, os dons que eu tenho. Até para que as pessoas se enxerguem, vejam também que é possível, as famílias delas vejam que é possível, e enfrentar que é possível, viver dignamente. Outro dia eu vi alguém dizendo, eu acho tão bom, tão bonito quando tem alguém distribuindo alimentos para alguém, eu gosto tanto de distribuir alimentos, gente, eu não gosto. Eu não gosto. Mas eu distribuo. Mas eu vou dizer por que eu não gosto. Se eu distribuo é porque alguém está precisando. Eu não gosto. Eu queria que as pessoas todas não precisassem disso. Mas, historicamente, sempre houve quem precisasse. Então, mas eu queria que não. Eu não gosto de ter que falar sobre o autismo e falar das pessoas que sofrem preconceito. Eu queria que as pessoas tivessem direitos, fossem respeitadas. Gente, uma pessoa que vive em determinada especificidade já sofre por elas, a dificuldade que já tem no mundo que é diferente. E ainda ter que enfrentar os outros é muito difícil. Nós temos responsabilidades com as pessoas. Era disso que eu falava. Não adianta eu culpar A, B, C ou D, se aqui nas minhas esferas eu não tomo as decisões com os poderes que eu tenho. Era na verdade, disso que eu estava falando. Mas quanto maior o poder, os poderes que eu exerço, mais responsabilidades eu tenho. Alice, claro. Claro. Mas é a frase de Homem-Aranha. Não sei se alguém assistiu. Eu tinha ouvido Homem-Aranha, não sei se alguém assistiu Homem-Aranha, eu já assisti. Mais poderes, mais responsabilidades. Mais dons, mais responsabilidades. Claro. Claro. Mas isso não isenta os que eu tenho, os que nós todos temos. Eu chamava atenção para isso. Nós todos temos responsabilidades e temos que viver de acordo com elas. E não adianta simplesmente ficar acusando alguém. Eu tenho que fazer essa vida valer a pena, honrar essa vida, honrar a vida que eu recebi, honrar a vida que eu tenho, aproveitar todas as oportunidades, ter responsabilidade, tomar as decisões, ter escolha e agir. Era disso que eu estava falando, mas existem poderes maiores com mais responsabilidade. Obrigado, doutor César, obrigado aí a todos que participaram, contribuindo aí com perguntas, com comentários, né, e eu acho que é bem isso mesmo, e para nós, para mim que acredito, né, que existe um poder maior, que é Deus, ele como disse aí, né, Deus, como a Luciana colocou aí, Deus coloca pessoas em posições em que ele mesmo prepara durante a vida para dar continuidade ao seu ministério. Eu acho que num grande julgamento, né, a gente falou sobre o livro de Ezequiel, e ali na terceira parte ali do livro de Ezequiel fala sobre o julgamento do povo, né, e eu acredito que todos nós um dia vamos ter que enfrentar o grande juiz e responder, né, o bem ou o mal que fizemos aqui. Então, em nossas esferas, nós vamos ter que responder, né, com aquilo que nós fizemos com esse poder que recebemos, né? Se nós jogamos ele fora, demos para outro, ou se usamos de maneira errônea, né? Professor César, muito obrigado. Que Deus te abençoe, continue te abençoando. O senhor sabe que eu sou um
constante admirador seu aí, pelo seu trabalho, pelos seus talentos, pelo seu dom, né? Eu sei que a sociedade coloca nomenclaturas aí para o que alguns entendem de limitações, mas no teu caso isso não foi limitações, né? Apesar de você enfrentar grandes desafios, né? Mas hoje eu acho que tudo isso aí que o senhor enfrenta se transformou numa bênção, né? Porque hoje você é uma bênção para outras pessoas, pelo menos é na minha vida, né? Eu sempre aprendo muito quando converso com o senhor, sempre aprendo muito mais com essas palestras que você dá, né? Então eu agradeço por demais você ter tirado esse tempo aí para participar conosco, né? Então eu queria encerrar aqui a pedido do nosso diretor, o Iris, uma oração, né? Pastor, se possível, faça a oração final, convidando todos para o louvor e meditação. Muito em breve faremos. A gente já vai terminar agora, né? E a gente vai terminar com a oração, porque logo em seguida, aqui mesmo, a gente já vai fazer o nosso pôr do sol, né? E aí vocês todos que estão aqui estão convidados, se assim desejarem, para participar do pôr do sol, né? E o Fabrício Roxo está dizendo: o que você falou compara com a minha bolsa de estudo na faculdade, que também não gosto, pois é um pouco relacionada com a cor da minha pele. É exatamente isso aí, né, que o professor acabou de falar, né? São coisas que a gente não gosta, mas acaba acontecendo, né? Gostaria mesmo que todos pudessem ter todos os negros pudessem ter essa liberdade, né? Obrigado, Fabrício Roxo, né? De fato, concordo. Professor, nós vamos encerrar agora com oração, e aí logo em seguida já vamos fazer o pôr do sol, e aí eu convido o senhor para dar suas palavras finais aí, se despedir do pessoal, e já convidamos o senhor para participar aí conosco do pôr do sol também, e os demais que estão com a gente. Bem, eu só quero agradecer, sempre importante. A próxima sessão é só nós agendarmos um dia, pastor. Quando for possível, nós podemos fazer a última. Agradecer... Antes do senhor finalizar, eu acho que, se Deus quiser, vai estar bem próximo aí, não só aqui digitalmente, mas presencialmente, né? Ontem eu ouvi uma notícia aí muito boa, né? Que aqui no Brasil agora, através da Perfisa, né? Eles vão produzir aí não sei quantos milhões de vacinas por dia agora, não é, doutor Iris? Parece que eles começaram já e agora por dia vão produzir muitas vacinas aqui no Brasil. E eu vi essa notícia ontem, eu até entrei no site para saber se era verdade, e de fato está lá no site do laboratório. Olha, eu confesso que eu ainda não sabia. Ontem a gente chegou do trabalho e foi fazer algumas coisas, eu não estou a par das notícias mais recentes. Mas eu vou procurar saber, porque é muito bom essa informação. Eu fiquei muito feliz, eu recebi de um amigo, eu falei, será que não é fake news, nesse mundo tão louco de fake news, né? Eu entrei no site do laboratório e, de fato, está lá. Eles agora vão entregar diariamente, eu não sei quanto, 6 milhões de doses diárias, Silvia. Obrigado, viu? A Silvia está colocando para aí 6 milhões de doses diárias eles vão produzir, né? E aí, outra coisa que eu fiquei feliz, que eu também não sabia, e aí eu compartilho com vocês aqui antes do Dr. César se despedir, né? Para poder a gente alimentar essa esperança de nos ver presencialmente o quanto antes possível, que eu não sabia, mas em dezembro o governo brasileiro aprovou, ou seja, já separou o valor de todas as doses dos brasileiros, né? Quanto é que custa ou custará para todos os brasileiros ser vacinados? 20 bilhões de dólares é o valor que custa para vacinar todos os brasileiros. E o governo já destinou esse valor em dezembro, ou seja, esse dinheiro já está guardado, separado para comprar vacinas, né? Então, não foi feito ainda por uma questão, né, que o mundo inteiro ainda não conseguiu fazer para todo mundo. Mas, graças a Deus, o Brasil já separou esse dinheiro. E agora, se Deus quiser, nós vamos ter aí, agora com essa notícia da Perfisa fabricando 6 milhões por dia, com certeza muitos de nossos amados serão vacinados aí. Amém? E aí, doutor César, a gente vai poder marcar um encontro desse presencial. Uma maravilha. Eu não vejo a hora de ser e de estar aí, e de as outras pessoas também, e podermos nos abraçar finalmente. Queria
encerrar dizendo que tem muitos amigos, minha fala, né? Muitos amigos, o pastor Alain é um amigo mesmo, um amigo pessoal, para além de pastor, e a quem eu tenho profundo respeito. Também grandes outros amigos e outros amigos e amigas que eu não pretendo conhecer pessoalmente, que estão aqui. Eu queria pedir, pastor, que na sua oração final, eu queria agradecer e pedir que orasse pelo nosso país para que essa mortandade diminua, porque, assim, claro que nós todos nos preocupamos, e que logo todos, finalmente, possamos nos reunir presencialmente e sem medo uns dos outros, e sem nada, vai ser muito bom. Eu quero dar um abraço em vocês. Eu não sou uma pessoa muito de abraços, mas acho que vai ser bom dar um abraço em vocês quando nos encontrarmos. Bem, estejam todos os meus abraços aí onde estão. Muito obrigado e foi ótimo estar aqui hoje com vocês. Obrigado, professor. Nós vamos pedir aí gentilmente. Pode falar isso. Se possível, vamos ligar a câmera para a gente fazer uma